Você tá cansado de me ouvir falar disso aqui no nosso Esporte Record Interior, não é? Só nós temos o poeta das vinhetas. O homem é de uma inspiração, assim, a envergadura da inspiração de Jorge Arruda é um negócio incrível. E aí ele produz essas vinhetas que dão um charme diferenciado, dão uma cara, um brilho, né? Totalmente diferente, né, para o nosso Esporte Record Interior. Agora tem outra, e essa foi feita especialmente para as mulheres, hein? Vai! Tô falando pra você, essa vinheta é bacana, né, Jorge Arruda? Olha, jogo isolado, hein? Pela Copa Record de Futsal Feminino no ginásio João Gonzalez, em Garça. Vamos colocar um apelido no ginásio? Segura, TP. É João Gonzalez, lá em Garça, então vai ficar Gonzalão. Nem, Juninho? Pode ser, não? Se o Juninho gostou é porque vai pegar. João Gonzalez, o Gonzalão, lá na cidade de Garça. O time da casa venceu Promissão por 3-1. Fez o papel dele, né? O time de Garça fez o papel dele. Esse é o grupo 1 da competição, que só tem mais um jogo que será disputado. Promissão e Marília, na terça-feira que vem, em Promissão. Se Marília vencer ou empatar, fica com a vaga dessa chave para a Série Ouro. Promissão ainda pode se classificar, mas tem que vencer por uma diferença de pelo menos 4 gols, né? E bater Marília por uma diferença de 4 gols é complicado, mas é possível. Né, Promissão? Claro que sim. Afinal de contas, né? Se todo favoritismo fosse imbatível e inabalável, a gente não teria esporte. Já Garça não tem mais chances, porque perdeu o primeiro jogo por 5-0 para Marília, né? E é, portanto, a primeira equipe confirmada na Série Prata da Copa Record de Futsal Feminino. Amanhã tem mais Copa Record de Futsal Feminino, partida de abertura, hein? Atenção, Sorocaba, partida de abertura na região de Sorocaba. Piedade, será que Piedade vai ter piedade contra Salto de Pirapora? Me permita a licença poética, mas Piedade não tem piedade não, hein? Enfrenta Salto de Pirapora. Nessa quinta-feira, portanto, o jogo é às 8 da noite em Piedade, mas amanhã a gente fala mais pra você, ok? Bom, ainda no futsal, hoje começa a temporada, que férias, né? Que período de férias prolongado do nosso cachorro grande. Pois bem, bom, começa a temporada, portanto, de futsal para o Futsal Sorocaba. Estreia na Supercopa, uma competição que inclusive vale vaga para a disputa da Libertadores. E, obviamente, né, essa competição está sendo disputada em Jaraguá do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhadinha? A Supercopa reúne os campeões e vice-campeões das quadras na temporada passada. O Cachorro Brabo conquistou a vaga ao levantar a taça da Copa do Brasil em 2023. Só esse título faltava na prateleira do Futsal Sorocaba. Foi nesse jogo aí que você está vendo, ó, 7-0 contra o Apodi. Meu Deus! Apodi do Rio Grande do Norte, esse jogo foi em outubro do ano passado. Hoje, as duas equipes se reencontram. O jogo é às 8 da noite. Sorocaba e Apodi estão no grupo 1, que começou ontem. Na partida inicial, o Apodi perdeu para o Praia Clube por 5-1. E aí vale uma reflexão, né? Impressionante, não é na nossa região, também não é na nossa área de cobertura, mas assim, o que os mineiros estão investindo em esporte de alto rendimento é uma grandeza. No vôlei, por exemplo, a gente tem Minas, Praia Clube, agora no futebol, no futsal, a gente tem o Praia Clube também jogando, um time qualificadíssimo. O Minas é o líder da Superliga Masculina de Vôlei, jogou aqui em Bauru, agora recentemente no Escafão, ou seja, temos que tirar o chapéu, hein? Os mineiros investiram pesado e estão colhendo os frutos agora. No melhor estilo, tudo sobre todos os esportes, a equipe de alto rendimento do SESI, em Botucatu, recebeu um intercâmbio internacional. É negócio bacana, de grife, hein? Os treinos, né, no clube tiveram os tatames, estamos falando do judô, os tatames foram divididos entre brasileiros e a Seleção Nacional de Angola, que está se preparando para o Campeonato Africano de Judô, que vai ser disputado em abril desse ano. Isso vai, aliás, vai ser no Egito, né? É um evento bacana que a gente mostra agora para você. Vai! O som dos golpes no tatame, os movimentos e até a colonização dos dois países é a mesma. Angola foi colonizada por Portugal e depois pela Holanda. A língua de dois países diferentes que, em contato com os idiomas nativos, resultou em um português com sotaque mais arrastado. Mas e a origem do judô no país?
O intercâmbio entre essa galera vai durar 2 semanas. A visita dos angolanos é parte da preparação do time para o Campeonato Africano de Judô, que será realizado em abril, no Egito. A comissão que veio da Angola é composta por 14 integrantes de judocas dos 2 naipes. São 9 atletas, 2 técnicos e membros da comissão. A realidade é melhor que a expectativa, podemos assim dizer, começando desde as condições técnicas, materiais que encontramos aqui e o potencial humano. Nós temos as nossas técnicas, que é a nossa essência que o judo coreano nos deixou. E o Brasil, como é um país que consome muito judo japonês, viemos buscar um pouco da essência japonesa para melhorarmos no nosso componente técnica. Pronto, e vamos fazer aquele misto de qualidade técnica para ver se conseguimos ter melhor do que aquilo que já temos, né? Andrés Antônio tem 26 anos e mede apenas 1,60 m. No quesito altura, ela pode ser baixa, mas no tatame se torna gigante. Ela é medalhista internacional. Vimos aqui no Brasil, que é um dos países mais recomendados a nível o judo mundial, para poder tirar o primeiro lugar por equipa no campeonato africano. O judo brasileiro é um judo já desenvolvido com atletas de vários níveis e muito forte. Mas principalmente a nossa maior dificuldade aqui foi o Neoasa. Graças a Deus os atletas brasileiros trabalham muito no Neoasa e nós estamos a conseguir tirar as nossas debilidades aqui no Brasil. Edmilson Pedro dispensa comentários. São mais de 50 medalhas até aqui. Está sendo muito bom. Passamos na escola de judo Basto, pegou-se boa experiência e cá aqui no SESI uma boa área de treinamento. Temos atletas experientes, fortes e estamos a chocar bastante. O brasileiro Maico Marcelino é de casa. O judoca foi vice-campeão mundial em Bahamas no ano de 2019. Experiência internacional ele já tem, mas enfrentando os angolanos, hein? Às vezes a gente participa, de treinamentos internacionais, mas não é na nossa casa, né? Então aqui é uma coisa que vai agregar bastante, porque a gente aprende um com o outro e aí é só evolução. Giovana, de 20 anos, está gostando da experiência com os angolanos. É muito bom, é muito enriquecedor receber gente de fora, pegar kimonos diferentes, principalmente feminino, né? Aqui a gente tem relativamente poucas meninas comparado à equipe masculina, então é sempre muito bom estar recebendo outras equipes femininas. Para os judocas do SESI, a experiência se torna uma aliada no desenvolvimento de técnicas dentro e fora do tatame. O intercâmbio bem importante, né? Eles têm um nível competitivo muito bom. Isso agrega para os nossos atletas, tanto adultos quanto os atletas mais novos. E também agrega bastante na preparação deles para o Campeonato Africano, que visa aí a classificação para os Jogos Olímpicos. Olha, é sempre sensacional quando a gente fala desse lugar específico. Quando a gente fala de SESI, Senai, a coisa, né, o nível sobe muito. E aí nós estamos falando especificamente do judô, porque em Botucatu fica, sem nenhum exagero, tá? Provavelmente entre o primeiro e segundo, se a gente selecionar no Brasil inteiro 2 polos de excelência no que diz respeito ao judô, sem dúvida nenhuma, o de Botucatu está no ponto mais alto dessa lista. Por quê? Por causa de tudo aquilo que oferece, não apenas e tão somente em termos de estrutura física, é a estrutura de treinamento. Judô é técnica. Judô não está exatamente no tatame, está na técnica. E aí a gente tem, portanto, ali no SESI em Botucatu, a possibilidade de contar com grandes valores do judô. E tudo isso junto com essa estrutura que é magnífica, é uma joia botucatuense. Aí a gente tem esse tipo de resultado. Um intercâmbio internacional que agrega tanto para os atletas que vêm de fora, como para os atletas daqui. Alô, Marcelo Ferrazoli, que é um dos grandes jornalistas aqui da nossa região. Marcelo Ferrazoli é monstro. Alô, Jader. Ô, Jader. Jader é pessoa querida também do SESI, está sempre acompanhando quando pode o nosso Esporte Record Interior. É sempre uma delícia falar a respeito das coisas do SESI. Vem cá, por favor. Vamos falar agora de polo aquático, tudo sobre todos os esportes mesmo. Esse é o nosso Esporte Record Interior. Frase apropriada para esse modesto noticiário. Agora nós vamos falar do quê? Polo aquático.
7 atletas da ABDA, que é a Associação Bauruense de Desportos Aquáticos, aqui de Bauru, foram para Doha, no Catar, para o Mundial de Esportes Aquáticos. Eles representaram, né? Eles vestiram as cores da seleção brasileira e trouxeram na bagagem uma experiência que, ó, é inesquecível. Veja. Das piscinas da ABDA para um... Isabela, Karen, Stephanie e Maia voltaram há uma semana de Doha, no Catar. Elas estavam em viagem representando a seleção brasileira no polo aquático. O Mundial de Esportes Aquáticos foi disputado no mês de fevereiro em Doha, no Catar. O Brasil foi o único país da América Latina a participar da competição, a mais importante antes das Olimpíadas. Mundial de Esportes Aquáticos é o sonho de todo atleta do mundo aquático e acredito que então a gente tem esse sonho. Para agora não deu Paris 2024, quem sabe para 2028 estaremos lá. A ABDA foi quem forneceu toda a estrutura para que as atletas pudessem se preparar para o Mundial. Toda a estrutura para treinamento, piscina, academia foi oferecido pela BDA, também como a parte multidisciplinar. Utilizamos a equipe médica, a equipe de fisioterapeutas, psicólogas, toda a estrutura nutricional também. Então toda a estrutura quem cedeu foi a BDA. Então gratidão à BDA por ajudar esses meninos a chegarem lá. A gente não teve o resultado que a gente esperava. A gente treinou bastante para ganhar o primeiro jogo, não foi o que a gente esperava, mas perdendo o jogo que a gente queria ganhar, a gente não se abalou, a gente foi buscando evoluir durante cada jogo. A gente pegou o atual campeão mundial e o tricampeão olímpico na mesma chave, então literalmente foi muito difícil, mas a gente foi buscar aprendizado também. Foi uma experiência muito boa. A gente não conseguiu um resultado que a gente esperava, mas o campeonato valeu por muita experiência. Jogamos contra as melhores do mundo, onde podemos juntar o time, ganhar muita experiência. Foi um campeonato muito bacana e, como diz, defender o nosso país. E foi muito legal, espero ter outras oportunidades e é isso. Foi uma experiência incrível, muito prazerosa. Foi meu primeiro campeonato mundial adulto e já adquiri muita experiência. A gente jogou contra as tricampeãs olímpicas e foi uma experiência assim surreal, sério. A cada jogo lá parece que são horas e horas de treino, são coisas que a gente pega assistindo que eu acho que nem horas treinando a gente consegue tão rápido assim. É outro time, outra pegada, não tem como explicar por palavras, tem que ser visto mesmo. Você viu, querida? Grande Janaína, outro valor inestimável da nossa ABDA, ok? Vem cá, por favor. Preparação, simples assim. Todo segmento de atividade tem que ter preparação. Como, por exemplo, estamos falando de esporte, vamos falar do vôlei. O SESI foi até o norte das Minas Gerais e voltou a vencer na Superliga, hein? Tava difícil voltar a vencer Superliga de vôlei masculino. Vamos dar uma olhadinha? Esse que você vai ver agora, que vai aparecer aí, é o líbero Douglas Pureza. É o nome dele. Eleito o melhor do jogo entre Montes Claros América, né? E o nosso SESI, time masculino do SESI, baseado aqui em Bauru. Aliás, o time viajou na bagagem, a bagagem estava pesada, hein? O time foi para lá levando 3 derrotas seguidas dentro aqui em casa, no Escafão. E as derrotas foram para o Blumenau, o Cruzeiro e também o Joinville. Ou seja, bagagem pesada, precisava, né, dar uma aliviada. E ontem a história foi outra. O SESI dominou toda a partida do começo ao fim. O placar foi de 3-0 com uma relativa tranquilidade. 25-21, 25-17 e 25-22. Mais leve agora, né, depois dessa vitória, o SESI foca as atenções para as semifinais da Copa do Brasil, que serão disputadas no sábado em São José, lá no estado de Santa Catarina. O adversário, e mais uma vez, de novo, a menção aos mineiros, né? Quem é o adversário? O Cruzeiro. Olha, o Sport Mineiro dando um show, hein? Cruzeiro que, sem dúvida nenhuma, é um candidato fortíssimo. Na Superliga, o SESI tem os mesmos 35 pontos do Guarulhos, mas acaba perdendo nos critérios de desempate e está, portanto, na 4ª colocação da Superliga Masculina de Vôlei. Toda a sorte do mundo para o nosso SESI, que todo mundo sabe é baseado aqui em Bauru. Vamos falar de futebol? A bolinha lá atrás vai mudar, ó. Saiu o vôlei, entra o Esporte Bretão no futebol. Folga, né, nesse meio de semana,
para os jogos da Série A1. Rodada mesmo só no fim de semana e você vai ver tudo ao vivo aqui na Record Paulista, até porque você vai acompanhar Ituano e São Paulo. Segura um pouquinho, TP, esse jogo é domingão, 4 da tarde. E aí, pro Ituano, missão impossível. O Ituano tem que ganhar do São Paulo e torcer ainda por um outro resultado. Tem que torcer para o Guarani não ganhar do Bragantino. Ou seja, tem que torcer para o Bragantino, né, não deixar o Guarani ganhar. Ou para o Bragantino ganhar do Guarani. Possível? Mas poxa vida, né? Nessas condições é complicado. Bom, hoje a bola rola na Série A2 do Campeonato Paulista. Pacotão dos jogos para a gente conferir tudo aquilo que vai rolar nessa quarta-feira, hein? Vamos dar uma olhada? Duelo regional em Sorocaba. São Bento tá lindo, né? Tá maravilhoso na competição. Vice-líder, já classificado para o mata-mata, joga, tem o apoio da torcida no Walter Ribeiro, SIC, né? O jogo é contra o Linense. E esse jogo começa às 7h30 da noite. O Elefante da Noroeste buscando novamente se aproximar do G8. Se o São Bento tá de boa, tá tranquilo, tá livre, leve, solto, jogando sem pressão, né? O Elefante tá precisando de pontos. Nesse momento, o Linense é o 11º na classificação e precisa buscar uma vaga, né, dentro dos 8 primeiros, nas 3 rodadas que faltam nessa primeira fase. Pontuar hoje em Sorocaba é fundamental para o Linense e, de repente, se conseguir um empate contra o São Bento, bom para o Linense. São Bento está tranquilo, já está classificado. Mudando agora, falando de Noroeste, meu Deus, hein, Norusca? Noroeste tem uma pedreira, mas assim, é uma senhora de uma pedra. Olha, vou te dizer uma coisa, pensa numa situação, o jogo é difícil, né? E o Noroeste também, né, não está numa situação confortável, não. O time de Bauru está nesse momento na 7ª colocação, joga fora de casa, tem que pontuar. Desafio é no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba, contra o 15 de Piracicaba. O jogo começa às 8 da noite. Duro, jogo duro, mas importantíssimo para as pretensões da locomotiva vermelha e branca. Por quê? Se o Noroeste conseguir um empate hoje, também sensacional. Um empate contra o qualificadíssimo 15 de Piracicaba seria um excelente resultado. Se conseguir vencer, poxa vida, melhor ainda, né? Mas pela fase dos dois, né? O Noroeste tem a volta do Carlão. O Carlão volta a vestir a camisa 9 do time. Precisa colocar uns 3 ou 4 atacantes do Noroeste no divã. Estão desperdiçando um caminhão de gols. Então, tudo isso, enfim, avaliando a situação dos dois, se o Noroeste conseguir um empate, já estaria de bom tamanho. Vem cá, por favor. No fim de semana, aqui na Record Paulista, tem transmissão ao vivo da penúltima rodada da fase de classificação da Série A2, viu? Portanto, anote aí. No sabadão, 3 da tarde, o jogo é entre São Bento, um outro jogo, né? Isso no fim de semana, tá? São Bento e Rio Claro, direto do estádio Dr. Augusto Schmidt Filho, lá na cidade de Rio Claro. Já no domingo, o jogo é às 11 da manhã, o Taubaté pega o já virtualmente rebaixado Comercial de Ribeirão Preto. Todas as emoções, portanto, da Série A2 do Campeonato Paulista, você vê e sente aqui na tela da Record Paulista, ok? Olha, atenção, para você que está em Assis, falando agora de Série A4. Tá em Assis? Está de boa? Está tranquilo? Está com a tarde de folga? Corra, aliás, vá agora mesmo para o Tonicão. Por que eu estou dizendo isso? Porque daqui a pouquinho, 3 da tarde, tem o Vossen em campo. O time de Assis só perdeu uma vez na atual Série A4 e foi na primeira rodada. De lá para cá, 8 jogos sem derrota, 4 vitórias, 4 empates e o 5º lugar na tabela de classificação. Hoje, o desafio é contra a Francana. Repito, hein? O jogo começa às 5 da tarde lá no Tonicão. Se você estiver, ou de repente está passando, né? Você que é da região, está parado ali num posto de combustíveis, está se alimentando e quer ver um bom futebol, o time do Vossen está valendo a pena, hein? Atenção, torcedor de Assis. Boa opção, portanto, para quem está de boa agora na tarde desta quarta-feira, acompanhar a equipe da casa, ok? Ainda falando de Série A4, rodada da A4 também tem o Galo da Comarca. Esse Galo tá bombado, viu, Luciano do Prado Lima? Lá em Jaú. Aí, ó, Luciano, tá vendo? Lucianinho já deixou o Galo preparado. 15 joga, aliás, o 15, joga fora de casa, não? Ah, joga fora de casa. Agora que eu estou observando ali, porque eu estava tentando narrar a imagem, tentando observar que jogo era esse. Jogo, aliás, o 15, não sei não, hein? Teve uma coisa estranha nesse último jogo do 15, viu? A gente falou, né? Demos os detalhes aqui no nosso Esporte Record Interior, daquele jeitão que fazemos, que tradicionalmente fazemos. Enfim, o 15 joga fora de casa contra o Independente, lá em Limeira. Independente 15 de Jaú, 8 da noite em Limeira. O time de Jaú está nas cabeças do campeonato, né? Está em terceiro nesse momento e o Independente é o vice-lanterna. E está precisando de uma vitória para se distanciar
da zona do rebaixamento. É jogo perigoso para o 15, hein? O Independente precisa vencer, tem que fugir ali daquela zona da degola, e o Galo da Comarca está buscando os pontos lá na parte de cima da tabela. Então é aquele tipo de jogo que não dá para vacilar. Foi esse lance aí, ó. Primeiro que não foi pênalti, e segundo que na cobrança, o jogador que faz o gol depois da defesa do goleiro do 15, ele invade a área. Simples assim. Nós nunca, tá vendo, ó? Reveja. Olha lá, onde está o camisa 7 que vai fazer o gol? Ele já está com o corpo inteiro dentro da área. Isso é invasão. O juiz não estava olhando, era do Bandeira, portanto, o lance, e acabou não voltando, e isso prejudicou o Galo da Comarca em pleno Zezinho Magalhães. Vem cá, por favor. E ó, te adianta, hein? Já te adianto que amanhã a gente vai trazer muito mais sempre, muitos assuntos a respeito. Aliás, imagina só como é que vai ser essa quinta-feira. Tem jogo, né? A dar com pau, então vai ter gol de tudo quanto é tipo. E a gente vai mostrar aqui pra você no nosso Esporte Record Interior, que volta amanhã a partir das 2 da tarde. Ok? Ponto final. E dito isso, ponto final nessa edição do nosso Esporte Record Interior. Rodrigão, aqui você sabe como é que a banda toca. Já tomou a água dele, o café também, já deu aquela hidratada / energizada. E ele segue contigo, tem coisa ainda, hein? Tem mais 25 minutos de BG ainda, hein? Segura aí, voltamos já.